Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também e vamos pro vídeo. Tô vendo quanto é que o Chelsea pagou na última, porque o João... Dá boa tarde pro povo antes, PVC. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, povo. Boa tarde, Lernan. Boa tarde. Feliz aniversário antecipado. Já está Tá antecipando. chegando, hein? Quarta-feira. Porque a gente estava falando aqui sobre a história do João Félix, que pode vir para o Flamengo. O João Félix é o quarto jogador mais caro da história do futebol. Da história do futebol. Qual é o jogador mais caro da história do futebol? Pelé? Não, não é. O jogador mais caro da história do futebol é o Neymar. Custou 222 milhões de euros. Quando saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain pagou a multa de rescisão, que era 222 milhões de euros. O segundo mais caro da história do futebol é o Mbappé. Quando saiu do Mônaco para o Paris Saint-Germain. Porque do Paris Saint-Germain para o Real Madrid ele saiu no final do contrato. O terceiro é o Felipe Coutinho, quando saiu do Liverpool para o Barcelona. E o quarto é o João Félix, quando saiu em 2019 do Benfica para o Atlético de Madrid. 126 milhões de euros. E é esse jogador que pode jogar no Flamengo, a apuração do André Hernan e do Bruno Andrade. Renanzito chega com muitas apurações sobre essa história. Como é que tá isso? Hoje eu conversei com algumas pessoas lá no Flamengo e obviamente, é uma apuração que me levou muito para o lado do... É uma operação complexa, vamos com calma, vamos com cautela. Foi isso que eu ouvi de uma fonte lá do Flamengo. Essa pessoa me disse que é totalmente viável, senão o Flamengo não teria entrado nessa negociação. Só que a questão financeira é complexa, ele ganha um salário alto na Europa. É um jogador que você, a exemplo do Memphis, por exemplo, quando chega no Corinthians, é um contrato que você tem várias questões ali para ser amarradas, né? Desde premiações, metas atingidas, e tudo é muito alto, né? Porque o euro, quando você faz a conversão, fica muito pesado para o que é a moeda brasileira. Mas o Flamengo vê como uma negociação viável. As conversas estão acontecendo já há uns 20 dias, só que eles usam muito esse termo, essa frase, é uma negociação muito complexa, há que ter cautela. É importante dizer o seguinte, o José Boto, era diretor esportivo do Benfica quando o João Félix estava subindo do sub-15 para o sub-17, do sub-17. Não, quando subiu ele já estava no Shakhtar. Mas ele foi o diretor esportivo que acompanhou todo o processo de desenvolvimento do João Félix. Ou seja, é como se você tivesse o Betinho, que foi o cara que revelou o Neymar, que tivesse se transformado no maior executivo do futebol brasileiro e que telefonasse para o Neymar e dissesse: "O Neymar, escuta, olha aqui." Ou que tivesse o Valdemar de Brito, que descobriu o Pelé, que fosse diretor esportivo do Flamengo e dissesse: "Vem cá, Pelé, quer jogar aqui? Vem cá, como é que tu estás aí, pá? Tu estás assim?" Agora, é importante entender que o João Félix vem num processo que nunca foi igual ao que ele nasceu. O João Félix nasceu no momento em que o Benfica estava em terceiro lugar no Campeonato Português da temporada 18-19, mudou-se o treinador, Rui Vitória caiu, assumiu o Bruno Lage. Bruno Lage veio da base, trouxe o João Félix com ele e o Benfica conseguiu uma das maiores viradas da sua história para ser campeão português com o Bruno Lage e com o João Félix. Isso é suficiente para a gente saber que o Bruno Lage, com esse currículo, veio para o Botafogo e não deu certo. E o João Félix, depois de virar a grande compra da história do futebol, a grande venda da história do futebol português, ele não brilhou no Atlético de Madrid, foi para o Chelsea, veio para o Barcelona, voltou para o Atlético de Madrid, voltou para o Chelsea, foi para o Milan e não está acontecendo. Mas no Brasil você chega aqui com uma perna, você joga. Não é sempre assim. Muitas vezes é. Nem sempre é. Então é importante olhar o cenário com que ele vai chegar, se de fato chegar ao Brasil no segundo semestre. É um jogador que é considerado uma joia do futebol português, muito talentoso, mas ainda irregular, pelo menos até esse momento da carreira, aos 25 anos, né, PVC? Exato, Ele não virou o que se imaginava.
Mesmo com esse contexto, para você acha que é uma aposta que vale muito a pena para o Flamengo? Eu acho que o Brasil entra no mercado internacional. Quando você contrata um jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, depois pelo Chelsea, trazido pelo Barcelona em condição de empréstimo, o Milan deseja, o Flamengo entra nessa rota, o Flamengo está numa rota, só que por enquanto não é a rota do sucesso do João Félix. Essa é a enquete que nós temos para vocês votarem. Então, vocês vão participando aqui do De Primeira com a gente. Já deixem o like, o super like aqui na nossa live. A pergunta da enquete é: o Flamengo deveria investir em Jorginho e João Félix? A gente já vai falar sobre o Jorginho já também. Como é que está a situação, o que falta para ele chegar, já está acertado? O Hernan vai explicar tudo para a gente. Então, vocês podem responder por aí. O Flamengo deveria investir nos dois jogadores? Só no Jorginho? Só no João Félix, em ambos ou em nenhum deles? O que vocês acham aí que é melhor para o Flamengo? E se você for um rival do Flamengo, não querer, também pode votar por aí. Ô, diretor, pessoal do Switch, o Brás tá aqui com a gente, tá ok? Me respondam por aqui. Ninguém me respondeu, então eu sigo por aqui. Cri. Sabe quando você é ignorado? Assim? Hernan, eu queria falar mais um pouco sobre João Félix, né? Sobre essa aposta, sobre essa questão ser viável. O que é que o Flamengo pode fazer a partir de agora para viabilizar essa vinda dele? É um trabalho muito de quem conhece o atleta, tipo o Boto, como o PVC explicou, conhece ele desde da sua chegada praticamente ao Benfica, né, no profissional. Obviamente, quando a gente ouve, é uma coisa muito complexa, é uma negociação muito complexa, a questão financeira é o número 1, é o primeiro ponto, é a questão financeira. Segundo ponto é você convencer o jogador a mudar de país, né? Como, por exemplo, aconteceu com o Memphis. Eu sempre uso o exemplo do Memphis, porque para mim é uma contratação de impacto a vinda do João Félix, igual a do Memphis, ou até, não vou dizer maior, mas da mesma dimensão. É um jogador jovem, um jogador que tem 25 anos ainda. Então, assim, é um jogador que tem mercado no futebol. Jogador de Copa do Mundo. Jogador de Copa do Mundo. Não foi titular. E que tem mercado na Europa, né? Tanto que o Bruno Andrade, comigo na coluna, traz a parte dele da apuração nessa história, é que o Benfica gostaria de ter o retorno dele. Lá no Benfica, ninguém fala agora sobre mercado, porque eles estão no final da época lá, da temporada. Tem o clássico contra o Sport. Tem clássico contra o Sport. Então, assim, ninguém no Benfica fala, é um jogador que queremos, não queremos. Então, fica muito nessa situação de esperar o que vai acontecer na janela. Pode ser que eles sejam um concorrente mais forte até, pela questão financeira, por ser o país dele, por ele conhecer o clube. Então, tudo isso envolve nessa complexidade que a minha fonte do Flamengo diz. Olha só, essa conta que eu estava fazendo com o Hernan agora há pouco, que é muito boa. Ele custou 126 milhões de euros em 2019, como eu disse. O quarto jogador mais caro da história do futebol. Depois disso, ele só saiu por empréstimo. Ele saiu por empréstimo do Atlético de Madrid para o Chelsea, saiu por empréstimo para o Barcelona, aí ele voltou para o Chelsea em 2024, contratado por 52 milhões de euros. Então, em 5 anos, ele desvalorizou de 126 milhões de euros para 52 milhões de euros. 52 milhões de euros é baratinho? Não é, né? Mas ele custava 126. Se ele custava 126, foi emprestado 2 vezes e veio por 52, é porque não teve o valor que se imaginava dele. E depois ele foi contratado pelo Chelsea por 52 e o Chelsea emprestou para o Milan. Então, de todos os clubes onde ele jogou, ele foi revelado pelo Benfica, contratado pelo Atlético de Madrid e contratado pelo Chelsea. Mas jogou por empréstimo no Chelsea, no Barcelona e no Milan. Ou seja, ele está devendo para ele mesmo. Porque ele é um potencial gigantesco. Já que o PVC está falando nos números e na trajetória, vamos dar uma olhada na trajetória, então, do João Félix. Um atacante, né, de 25 anos. Ele atuou no Milan por empréstimo, né, já que pertence ao Chelsea, 16 jogos e 1 gol. E pelo Chelsea, 20 jogos, 7 gols e 2 assistências. Passou pelo Benfica, Atlético de Madrid, pelo Chelsea, Barcelona e Milan. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa Bruno Brás, que também está atuando nessa apuração. Brás, boa tarde para você. Hoje acho que você está na redação, hein, pelo que eu estou observando por aqui. Seja bem-vindo, amigo, e conta pra gente, né, as informações que você tem sobre essa possível vinda do João Félix para o Flamengo.
Tá mutado ou a gente não tá ouvindo o seu áudio? Pois, boa tarde, Luísa, Agora sim. PVC, Hernan. Sim, eu estou aqui na redação do UOL do Rio de Janeiro, do lado do meu companheiro Alexandre Araújo, velho de guerra aqui. E, bom, sim, só complementando em relação ao João Félix, aí o que o Hernan falou, que é o seguinte, o Flamengo ele já tinha decidido que para esse reforço, né, da próxima janela, ele gostaria de ter um jogador com as características que fosse um camisa 10, mas que também fosse um 11, entendeu? Um cara que poderia jogar tanto ali na função do Arrascaeta, como mais pela ponta. E aí, pensando nessa característica de jogador, que o Flamengo chegou à conclusão de que o João Félix era um jogador com tais características. E aí também conta o fato de, como o Hernan falou, o Boto já conhece o João Félix de outros carnavais, e enfim, e aí essa junção de fatores fez com que o Flamengo chegasse ao nome do João Félix, mas assim como o Hernan falou, as pessoas com que eu conversei do Flamengo também foram nessa linha de que consideram a negociação muito complexa, né, pela questão dos valores envolvidos, mas de fato o Flamengo tem interesse e vai tentar trazer esse jogador, principalmente por essa questão aí da característica dele de jogo e também pelo fato da juventude dele, né? O Flamengo entende que tem também essa questão da juventude, acaba pesando um jogador ainda que tem valor de mercado, né? De repente ele fazendo uma boa temporada aí no Flamengo, ele pode inclusive ter um valor de revenda, né? Já que a gente está falando do João Félix, vamos falar de outro alvo do Flamengo aí para essa temporada, mais especificamente para o Mundial de Clubes. Jorginho. Jorginho, a gente vinha falando há bastante tempo, né, sobre esse namoro com o Flamengo. Ele até veio para o Rio de Janeiro, conversaram. Hernan, tá tudo certo agora com Jorginho e Flamengo? Como é que tá essa situação e o jogador chega para a disputa do Mundial de Clubes? Já chega para o Mundial, já chega para se juntar, para treinar com o Flamengo a partir do momento em que já virar essa chavinha para o Mundial de Clubes, naquela abertura de janela especial para o Mundial de Clubes, né? Então, o Jorginho, ele tinha algumas questões para resolver e tinha, obviamente, outras equipes interessadas, mas o Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Flamengo, o Jorginho, quando veio para cá, para o Rio de Janeiro, com a esposa, para conhecer o Rio, enfim, sentir um pouco do clima do Rio de Janeiro, do Brasil, ali já existia algo assim, Flamengo é a prioridade, vontade muito grande de vestir a camisa do Flamengo, do lado do Jorginho. E o Jorginho acaba dando ok para o Flamengo. No jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, eu estava lá no Maracanã e eu ouvi de uma pessoa da direção do Flamengo, Jorginho está fechado, obviamente precisa ter a assinatura, mas a gente aqui já trata ele como um reforço, um primeiro grande reforço. Só que aí faltava aquelas finalizações das negociações, até que o Jorginho deu o ok para a direção do Flamengo, e esse ok, a direção do Flamengo entende que é como se fosse um pré-contrato, uma coisa assinada já, uma coisa já fechada, então não tem volta, Jorginho vai ser jogador do Flamengo. O Boto falou na semana passada em São Luís, ele usou o condicional, né? Ele disse se o Jorginho vier, mas ele deixa claro que está avançado, ou seja, ele está esperando a assinatura do contrato para fechar o negócio. Quer dizer, o que pode dar errado? Pode dar errado ele roer a corda, porque a corda está firme, né? Sim. Está tudo acertado. Não está no papel, mas a lógica é ele chegar, e o Boto já falou abertamente sobre isso. Está contando com o Jorginho para chegar no Mundial e só usou o condicional porque não chegou. Foi a declaração que ele deu antes do jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís, né? E tem um fator importante que, assim, a ideia do Flamengo para essa janela é 2 a 3 reforços. E aí, quando me falaram sobre isso, disseram o seguinte, são 2 a 3 reforços pontuais ali, um é o Jorginho. Então, assim, já estavam cravando o Jorginho. Aí agora você tem o João Félix, tem mais um. Então o Flamengo vai se reforçar muito nessa janela. O ponto só, eu acho importante, eu estou interrompendo o Braz,
Mas assim, o Flamengo está fazendo contratações muito fortes do ponto de vista do mercado internacional. O que foi diferente do início da janela, né? Do início do ano, em que ele trouxe só o Juninho, que era um jogador ainda desconhecido. Agora vai ser mais ousado nesse meio de ano. Mas o Flamengo dos últimos tempos trouxe o Alexandre. Nos últimos tempos, sim. É. Aí trouxe o Danilo também, Trouxe né? o Danilo, trouxe o Pulgar, trouxe o jogador. Na gestão Landim, mais gestão, começo da gestão Já tinha BAP. trazido o Alcaraz, né? Michael. Sim. Mas eu estou falando mais jogadores do cenário internacional. Que o BAP sinalizava com uma mudança de postura nesse sentido. Quando trouxe o Juninho e a torcida cobrou um pouco jogadores mais badalados, estrelados, ele não foi nessa toada, pelo menos no início do ano. O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo contratou jogadores do mercado Champions League que não funcionaram até agora. O Alexandre convive com lesões. O Danilo conviveu com lesão. O Danilo não é titular absoluto na zaga. O Danilo foi um jogador já contratado pelo Boto. Já fechado pelo Boto. O Alexandre não. O Alexandre é gestão Landim. Mas o Danilo não jogou mal, mas o Danilo não se transformou num jogador imprescindível. Né? O Danilo é mais imprescindível quando o Léo Pereira faz o pênalti que fez ontem. O Danilo não é imprescindível porque o Danilo não jogou. É porque o Léo Pereira jogou. É por isso que ele é imprescindível. E esse é o ponto central. O João Félix é diferente, porque o João Félix é um jogador de uma projeção internacional gigantesca ainda. O João Félix é um jogador da próxima Copa... O João Félix é um jogador da última Copa do Mundo e da próxima. Só que o João Félix é um jogador que foi o quarto mais caro da história do futebol mundial e que foi descendo, é emprestado. O Chelsea foi o último trouxa a comprar e agora pode ser o Flamengo o próximo. Ou pode não ser um trouxa, porque o João Félix tem uma projeção de carreira gigantesca. Ele pode chegar aqui e jogar muito bem. Ele tem um potencial enorme. Mas o João Félix nunca jogou o que jogou na temporada 18-19, quando o Benfica saiu de terceiro colocado para ser campeão português, com o Bruno Lage. Ô Brás, quero te ouvir sobre a chegada do Jorginho e também sobre a atuação do Flamengo no mercado da bola e pensando nessa próxima janela, que é aí, né, já chegando com o Mundial de Clubes batendo a porta. Não, Luiz, então só para acrescentar em relação à negociação do Jorginho, um tópico assim que até da vida pessoal do Jorginho, que foi levado em consideração nessa negociação aí para o acerto, foi a questão do casamento, né? Ele vai casar. E aí o Flamengo chegou a um acordo com o Jorginho aí para ele ter uns dias de lua de mel e tudo mais, antes dele se apresentar já para se juntar ao elenco para o Super Mundial de Clubes. Ou seja, o Jorginho ele já vai ser um reforço do Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes, né? E aí ele vai brigar ali, possivelmente por vaga com o Eric Pulgar, com o De La Cruz. Eu até vejo ele mais na posição do De La Cruz do que do Eric Pulgar, mas enfim, já vai ser um reforço aí importante para o Flamengo no Super Mundial de Clubes. E tem também uma possibilidade, tudo bem que o Flamengo renovou o contrato do Pulgar. O De La Cruz é um jogador que está feliz no Flamengo, por mais que às vezes saiam notícias aí de que o De La Cruz quer ir embora, não é verdade, não é verdade. Isso, pessoas do Flamengo cravam que o jogador está lá, está feliz, enfim, não tem essa de insatisfação por lá do De La Cruz. Mas a gente sabe também que o Flamengo tem jogadores nessa posição que o Jorginho está vindo, que podem ser alvos da Europa, podem ser alvos de times de fora. Eu citei esses aqui porque são jogadores de seleção. E também tem algumas saídas, né? Por exemplo, o Alan não deve continuar no Flamengo. É um jogador que não deve continuar. Então, você já tem uma reposição e uma reposição mais do que a altura. Para mim, o Flamengo está muito bem nessa janela e está se reforçando de maneira pontual, de maneira espetacular para o Mundial. É tão engraçado isso, né? Pensar, o caso do Alan, que você lembrou, é muito particular.